A gente está de volta aqui com o Band News Manaus agora com a Rosiane Carvalho, que hoje está aqui nos estúdios da Band News Difusora FM para a gente fazer a nossa coluna de política. Rosiane Carvalho, seja bem-vinda aqui ao Band News Manaus mais uma vez. Tudo bom? Tudo ótimo, Rafael. Tudo bem. E melhor ainda quando eu venho aqui no estúdio. Eu já falei várias vezes para fazer inveja de quem só ouve, mas se um dia vocês puderem agendar uma visitinha no estúdio da Band News, vocês vão ver que vista, uma das vistas, das melhores vistas de Manaus é daqui do estúdio da Band News. Privilegiado. Ainda tem mais um detalhe. Estou super feliz. Conheci no elevador de hoje o Jura, do Pagode do Jura, que eu ouço desde sempre na Difusora. Não conhecia pessoalmente. Que figura, adorei conhecê-lo. Muito bom. Um abraço para o Jura aí, que veio no elevador hoje acompanhando a Rosiane. Sim, é sorte de trabalhar na Difusora e conhecer essas figuras que estão na nossa vida desde sempre, né? Pela nossa audiência na Difusora. Show de bola. Vamos que vamos agora para a nossa coluna de política. Tem bastante assunto para a gente tratar nesse fim de ano. Muita coisa pipocando e a gente vai falar sobre um desses temas a partir de agora, né? A gente tem falado muito sobre a composição do novo governo e do que isso significa para a Zona Franca de Manaus. A gente falou já sobre a questão do Haddad, que falou que precisa rever concessões fiscais ali, né? Mas que cada caso é um caso, citando inclusive a Zona Franca de Manaus, de que é um caso específico que tem que ser analisado em separado. E agora tem uma outra repercussão em relação a isso. É uma nomeação que o Haddad fez de Bernardo Api, que foi nomeado aí por Haddad, né? O ministro da Fazenda, que vai assumir, foi anunciado, exatamente, foi anunciado. E está repercutindo que ele é contra a Zona Franca de Manaus, Rosi, e agora? Agora é o de sempre. Sempre houve resistência e ela não vai deixar de haver, como também há uma série de empecilhos em relação ao modelo, a dinâmica da economia e da indústria. Esse é o de sempre. O diferencial é o canal por onde isso está passando, por onde Bernardo Api vai levantar as suas ideias. De fato, ele é alguém que fez um levantamento, sempre tem propostas polêmicas, propostas que casam muito com a ideia do Paulo Guedes, que é de substituir a Zona Franca por um fundo compensatório. Tira a indústria, não precisa ter indústria lá naquela região, repassa um recurso, que isso não é assim que funciona a Zona Franca para a economia do estado do Amazonas. A gente já falou disso várias vezes. É uma ideia de fora, absurda, alienígena, mas é a ideia dele como economista e é a ideia dele que poderia dar muito certo, convergir, caso houvesse no entorno dele pessoas que não tivessem o mesmo compromisso que foi assumido pelo PT, pelo Lula, pela declaração. E a declaração do Haddad antes mesmo de assumir, antes mesmo de ser perguntado. Olha, nós queremos alterar a política de subsídios, mas há exceções que precisam ser vistas, como a Zona Franca de Manaus. Ele levantou isso. Então, há esse dado, é o contexto. Existem pessoas que são contra... Sim, existem e vão continuar existindo, os problemas vão continuar, porque, até pelo que eu ouvi agora, de uma pessoa que também é um estudioso especialista da Zona Franca, a declaração dele é bem interessante. Assim, a Zona Franca ela não se mantém por uma regra única, ela se mantém por uma diversidade de regras e regras muito complexas. Por isso que foi tão difícil para o Paulo Guedes, muitas vezes, fazer alterações que ele achava que ia acabar com a Zona Franca. Por quê? Porque elas precisam de algumas aprovações e havia, na defesa da Zona Franca, pessoas em pontos estratégicos para fazer alterações. Por exemplo, garantir os direitos constitucionais da Zona Franca de Manaus. Por exemplo, quando teve aquela alteração que eles tentaram emplacar sobre o imposto de importação, enfim, sobre os bens de informática, e que houve reações até internacionais dando esclarecimentos. A gente trouxe aqui dizendo, olha, nós não dissemos que isso atinge a Zona Franca porque aquilo ali é uma área especial, que tem objetivos especiais. Então, é esse o contexto. E aí, o Bernardo Api está cotado para assumir logo, né? É um vespeiro, realmente, é um local bem complicado para a Zona Franca, que é a Secretaria de Reforma Tributária sensível para a Zona Franca. Mas a reforma tributária é um compromisso do presidente Lula em relação à Zona Franca, que ela teria um tratamento diferenciado. Ele fez essa declaração até na entrevista que ele deu aqui para a Difusora. Nós perguntamos, no caso da reforma tributária, como será tratada a Zona Franca? Ele disse, ninguém mexe na Zona Franca, a Zona Franca está lá. Mas não falou daquele jeito para armar uma arapuca depois, e explicou como fez Paulo Guedes já na primeira entrevista, quando era
ministro, e a gente trouxe, quando assumiu o ministério, a gente trouxe várias vezes esse áudio, porque é um áudio muito didático do que ele fez o tempo todo com a Zona Franca de Manaus. É um contexto diferente, entendeu, Rafael? Esse é um áudio contexto... tá aí, inclusive, viu? Inclusive, a gente vai ficar com saudade dele, porque a gente não vai mais usar, porque o Paulo Guedes vai sair da frente da Zona Franca de Manaus e a gente não vai... Talvez a gente até use o recurso, porque os ataques vão continuar e a gente traz ele de novo para fazer essa explicação didática. Mas aí, a gente vai se despedir? E agora ele vai ser secretário da Fazenda de São Paulo, né? Recebeu o convite e Sudeste, geralmente, alguns estados do Sudeste se movimentam contra alguns sindicatos, algumas representações da indústria. Né? Muitos Se sindicatos, movimentam muitas representações. contra a Zona Franca, né? E o São Paulo sempre foi, esse que você acabou de falar, um potencial, ele é um potencial porque sempre articulou ações judiciais contra a Zona Franca. Ele estando lá vai ser realmente juntar a fome com a vontade de comer. Com a diferença que há, do outro lado, pessoas que compreendem as diferenças regionais, que, claro, que vão administrar politicamente essas pressões, mas que de público já vem se comprometendo em relação à Zona Franca de Manaus.